tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, vocês e a família de vocês. Quero dizer que eu estou com muita saudade e que a cada dia que passa se aproxima mais o momento de estarmos juntos na escola, tá bom? E hoje nós temos aulas de ética com o tema Saber Ouvir, Saber Falar. Esse é um tema bem legal, onde vamos falar sobre algumas situações que acontecem na sala de aula e também no dia a dia, que você com certeza vai lembrar de algum dia que aconteceu isso com você. Vamos lá? Então, na nossa aula de hoje, nós vamos lembrar muito do princípio do autogoverno. Você lembra qual é o princípio do autogoverno? Ele é simbolizado pelo semáforo que está aqui do ladinho. E ele significa você saber se controlar, você saber decidir fazer ou não alguma coisa. O princípio do autogoverno é aquele que nós utilizamos quando pensamos, isso aqui é certo, e aí eu faço, é sinal verde. Ou então quando eu penso e vejo que aquilo ali é errado, e aí eu não vou fazer isso não, sinal vermelho pra mim. E não é ninguém que fala isso pra mim, eu mesma me governo, me domino, me controlo. É o meu domínio próprio, é o princípio do autogoverno. Então, toda vez que aparecer esse semáforo na nossa aula, é porque nós estamos falando do princípio do autogoverno. Repitam comigo. Autogoverno. É o princípio onde eu me controlo. Onde eu observo ali o sinalzinho, tá vermelho, não vou fazer isso não. Tá verde, dá pra fazer, tá certo. Tá bom? E quando tá no amarelo é porque eu tô pensando, tá? Então vamos lá. Gente, a Bíblia nos fala muito sobre essa questão de saber ouvir, saber falar. Vocês sabiam disso? Lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 7, diz assim: tempo de estar calado e tempo de falar. Você sabia que tem hora para ficar calado e tem hora para falar? E aí eu tenho que saber a hora de ficar calado e obedecer essas regrinhas. Por exemplo, na sala de aula, na hora que a professora está dando aula, é a hora de ficar calado ou é a hora de falar? É a hora de ficar calado, né? Mas a hora que a tia diz assim: quem sabe a resposta dessa questão? Aí é a hora de falar. E mesmo assim, não é todo mundo junto, né? Eu tenho que levantar a mão e esperar a professora me dar a oportunidade. Aí sim eu começo a falar. E tem pessoas que não sabem esperar a hora de falar. Elas começam a falar logo e falam todas juntas. Será que elas estão utilizando o princípio do autogoverno? Não, né? Não estão. Porque elas não estão se controlando, elas estão fazendo assim o que dá na cabeça sem pensar nas consequências. Isso não é legal, né? Nós temos que respeitar as regras de convivência da sala de aula e entender que nós precisamos saber a hora de ficar calado e a hora de falar. Assim como a Bíblia nos ensina, que há tempo de estar calado e há tempo de falar. Bem, saber ouvir. Vocês já repararam que nós temos duas orelhas, que é a minha orelha, duas orelhas, e temos só uma boca. Sabe por quê? Porque a gente precisa ouvir mais do que falar. Só que nós acabamos fazendo o contrário. Nós queremos falar mais do que ouvir. Isso é errado. Nós temos que ouvir mais do que falar. Saber ouvir as pessoas. Entender o que elas dizem. Quando a professora está ensinando, eu tenho que ouvir para saber o que ela está falando. Ela está explicando a atividade. Eu tenho que ouvir para que na hora de responder eu saiba a resposta, não precise perguntar de novo, porque eu estava conversando e não ouvi a explicação. Quando a minha mãe está explicando algo para eu fazer em casa, eu tenho que ouvir com atenção, botar minha orelha bem descobertinha para eu ouvir com atenção o que a mamãe está dizendo para eu fazer. Quando eu estou lá no culto e a professora da sala, as crianças ou o pastor mesmo está explicando alguma coisa, eu não posso ficar conversando. Eu tenho que, parar para ouvir. Entenderam? Ouvir é muito importante, mas não é todo mundo que sabe ouvir.
Tem pessoas que estão ali paradas, mas não estão prestando atenção. Saber ouvir é ficar de boquinha fechada na hora que a pessoa está falando e prestando muita atenção no que ela está dizendo. Isso é saber ouvir. Nós também precisamos aprender a saber falar. Vocês sabiam? A gente não pode falar tudo que vem à nossa cabeça, não. Nós temos que pensar, será que isso que eu vou falar vai ofender aquela pessoa? Será que isso que eu vou falar é algo que pode deixar essa pessoa triste? Será que o que eu vou falar é uma mentira? Então eu tenho que pensar também no que eu vou falar. Quando eu vou falar, eu tenho que pensar no princípio da união, sabe? Não posso fazer coisas que vão deixar o meu amigo triste, porque eu tenho que viver em união com as pessoas, viver bem com as pessoas. Então, esse bonequinho aqui que eu coloquei, parece que ele tá falando baixo ou ele tá gritando? Ele tá gritando, né? Quando nós vamos falar com as pessoas, nós não precisamos gritar. Não precisamos, a não ser que a pessoa esteja muito longe. Mas se a pessoa estiver perto, eu não preciso gritar. Quando eu falar com a pessoa, eu não preciso também falar com agressividade. O que é? Nossa, pra que isso, né, gente? Nós temos que falar com delicadeza, com amor, lembrando do princípio da união. E a Bíblia também nos fala sobre isso. Provérbios 15:1 diz assim: a palavra delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Quando eu já estou com raiva, alguém vem e me fala uma coisa dura, eu fico com mais raiva ainda. Mas quando eu estou com raiva, alguém vem e me diz uma palavra tranquila, uma palavra delicada, aí eu começo a me acalmar. Então nós também temos que evitar esse tipo de coisa. Quando nós vemos que a pessoa já está chateada, eu não vou chegar lá e falar com ela grosseiramente. A gente tem que usar nossa sabedoria. Nós temos que lembrar dos princípios bíblicos do autogoverno, da união, do caráter, que é demonstrar o mesmo caráter de Cristo. Deus, ele era brando, Jesus, ele era brando. Não falava com agressividade com as pessoas, porque ele era sábio. E nós temos que seguir o exemplo de Jesus, tá bom? Então, toda vez que nós formos utilizar aqui, falar, nós temos que lembrar do princípio do autogoverno. Epa, vou pensar. O que eu vou falar vai deixar a pessoa furiosa, com raiva, ou vai acalmar? Se deixar a pessoa furiosa, ó, sinal vermelho, para, não vou fazer isso. Mas se o sinal estiver verde, for algo que vai trazer alegria, algo que vai ajudar aquela pessoa de alguma forma, aí sim, sinal verde, eu posso falar. Então nós temos que aprender a falar também. Aprender a falar não é só dizer qualquer coisa, não, se juntar várias palavras e fazer uma frase, mas é entender quando falar, como falar e o que falar. Se eu vou contar uma historinha de uma colega, uma historinha que eu nem sei se é verdade, sinal vermelho, eu não posso fazer isso. Se eu vou contar uma coisa que me contaram em segredo, sinal vermelho, não posso contar o segredo de ninguém. Nós temos que saber falar, tá certo? Então hoje nós vimos aqui a importância do autogoverno na hora de saber ouvir e saber falar. Tenho que me controlar, tenho que ver se isso é certo ou se isso é errado. Mas eu também preciso lembrar do princípio do caráter. As pessoas que sabem se controlar são aquelas pessoas que buscam o caráter de Cristo. Agora aquelas pessoas que não estão nem aí, falam o que vem na cabeça, não quer saber de nada, elas não estão demonstrando o caráter de Cristo. E o caráter de Cristo é representado pelo coração, o princípio do caráter, tá bom? E não podemos esquecer nunca do princípio da união. O princípio da união, ele nos mostra que tudo que nós vamos fazer tem que ser para viver em união com as pessoas. Por isso que eu penso no que eu vou falar, eu faço o que Jesus faria e eu penso sempre no próximo, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido e gostado da nossa aula de hoje. Agora vocês vão responder as atividades e qualquer coisa que vocês precisarem é só chamar, tá bom? Beijo, meus amores, e até a próxima. Tchau, tchau!